Sabe, a vida, às vezes, ela parece uma sequência de testes que não acaba mais, não é verdade? Chega um desafio atrás do outro e a gente fica com aquela sensação de, puxa, por que isso está acontecendo comigo? Se sentindo meio perdido, talvez até injustiçado. Mas a grande questão que a gente vai explorar hoje é justamente essa. E se tudo isso tiver um propósito muito maior? Olha só que pergunta forte, né? E se os maiores desafios que a gente enfrenta fossem, no fundo, os maiores presentes? Parece contraintuitivo, eu sei. Mas é exatamente essa ideia que vai guiar a nossa conversa. É um convite para a gente mudar completamente nosso ponto de vista. A proposta aqui é deixar de ver as dificuldades como muros e passar a enxergá-las como portas, como oportunidades disfarçadas. E é essa visão que a gente vai desvendar. Então, vamos lá. Primeiro ponto, um convite universal. E aqui a gente começa a entender o papel dos desafios na nossa jornada. E o ponto fundamental é o seguinte: segundo essa filosofia que a gente está explorando, esses desafios, eles não são acaso, sabe? Não acontecem só com alguns azarados. Na verdade, eles são uma parte essencial da jornada de evolução de todo mundo. E olha essa frase, presta atenção no detalhe que muda tudo. Cuidadosamente ajustadas. Pensa nisso. Não é só ajustadas, é cuidadosamente ajustadas. Isso tira toda a ideia de caos, de aleatoriedade, né? Sugere que aquilo que cada um de nós enfrenta é, na verdade, um processo com um propósito muito claro. É quase artesanal, sabe? Feito sob medida para nos ajudar a crescer. Isso nos leva direto para um ponto que é talvez um dos mais transformadores dessa nossa análise. A ideia de que não se trata de punição, mas sim de propósito. A gente precisa reformular a nossa visão sobre as dificuldades, porque, no fundo, existe um grande mal-entendido sobre o que são as provações. E a forma como a gente enxerga o problema é o que vai definir tudo. Vai definir se aquilo vai ser uma prisão ou uma sala de aula. E essa imagem aqui mostra isso de um jeito muito claro. De um lado, a gente tem a visão mais comum, né? A gente encara como punição, como um sofrimento sem sentido, um fardo que a gente não merecia. Mas do outro lado, tem uma visão muito mais profunda, que encara a mesma situação como educação, como uma lição com propósito, como uma, olha que bonito, lapidação espiritual. É a diferença brutal entre se sentir uma vítima das circunstâncias e se ver como um aprendiz na escola da vida. Então, o ponto crucial é esse, né? Quando a gente consegue fazer essa virada de chave e ver as provações como oportunidades, o sofrimento se transforma em crescimento. É quase como se a perspectiva mudasse a química da experiência, sabe? A dor, a dor pode até continuar ali por um tempo, mas aquela revolta, aquele sentimento de que injustiça, isso dá lugar a uma busca por significado. O sofrimento deixa de ser um beco sem saída e se torna uma ponte para o crescimento. E eu adoro essa analogia que vem agora, a da academia espiritual. É uma forma muito boa de entender como as provações constroem nossa força interior. Pensa bem, ninguém se matricula na academia achando que vai ser moleza, né? A gente sabe que o esforço, o suor, a dorzinha do dia seguinte, tudo isso faz parte do processo para ficar mais forte. Com o espírito é a mesma coisa. Os desafios são os exercícios que fortalecem as nossas virtudes. E olha só que interessante. O material que a gente está analisando destaca especialmente estas quatro: paciência, humildade, resignação e fé. E faz todo sentido, não faz? Como é que se desenvolve paciência sem ter que esperar por algo? Ou como se aprende a humildade sem passar por situações que, bem, nos colocam no nosso devido lugar? Cada uma dessas qualidades é como o ferro, é forjada no fogo, no calor dos desafios. Exatamente. Ou seja, não é só sobre aguentar o tranco, sabe? É sobre evoluir com a dificuldade. Cada obstáculo que a gente enfrenta e supera é literalmente um degrau a mais na nossa fortaleza interior. E cada dor que a gente suporta com consciência, tentando entender, ela expande a nossa compreensão da vida de um jeito que, convenhamos, os momentos de calmaria jamais conseguiriam. Ok, tudo isso é muito bonito na teoria, né? Mas, e na prática? Como é que a gente faz isso no meio do furacão? A parte prática é fundamental. Então vamos ver agora algumas orientações sobre como a gente pode caminhar por esses momentos difíceis com mais consciência. E a abordagem sugerida é praticamente um manual de resiliência. Olha só, passo 1, acolher os desafios com serenidade. Em vez de entrar em pânico, respirar fundo e acolher. Não é lutar contra, é aceitar que a situação está ali.
Passo 2, confiar no amparo espiritual que está sempre presente. Lembrar que a gente não está sozinho nessa jornada. E o passo 3, ter sempre em mente que toda provação tem começo e fim. É uma fase, sabe? Não é um destino. E o que dá a base, o que sustenta esses 3 passos, é essa convicção aqui, a de que o universo é regido por leis de justiça e de amor, e que, portanto, nada, absolutamente nada do que a gente enfrenta é sem propósito. Acreditar nisso traz uma paz muito grande, né? Mesmo quando a gente não entende nada, significa que cada experiência tem uma razão de ser e que lá na frente o objetivo final é sempre o nosso bem. Beleza. E depois da tempestade, depois de passar por tudo isso, qual é o resultado? O que acontece quando a gente consegue atravessar uma provação com essa consciência? O que será que espera a gente do outro lado do túnel? O resultado é uma verdadeira metamorfose. O espírito não só sobrevive, ele evolui. Ele sai da prova mais forte, por causa da resistência que teve que criar. Sai mais consciente, por causa de tudo que aprendeu no processo. E, como consequência de tudo isso, sai mais próximo da luz, de um estado de mais paz, de mais clareza mental. E essa frase, nossa, ela amarra tudo que a gente conversou de um jeito perfeito. Não somos definidos pelas provas que enfrentamos, mas pela forma como escolhemos atravessá-las. O nosso poder, a nossa força, não está em conseguir evitar os problemas. Ninguém consegue. O poder está na escolha de como a gente vai caminhar por eles. É nessa escolha, nesse ato de coragem, que a gente realmente se define. E para a gente fechar, fica essa reflexão que é um convite. Olhando para os desafios que a vida apresenta hoje, mas agora com essa nova lente, com esse novo olhar, qual será a lição que está ali, escondida, só esperando para ser descoberta? Talvez encontrar essa resposta seja o primeiro grande passo para transformar o que hoje é dor num degrau para a evolução.